esta reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfordini Júnior, ausente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regime interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, o pessoal presente, o público presente. Hoje temos presenças novas aqui hoje. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui pelas redes sociais. Hoje eu vim para falar aqui um pouquinho a respeito do pauta que eu venho trazendo desde o começo de campanha, que é em relação às pessoas atípicas. É um trabalho, uma pauta que a gente vem trabalhando junto, dentro do nosso partido. Tem o vereador Lourenço aqui, que está junto com a gente também desde o início do mandato nesse trabalho. E vim aqui para trazer uma boa notícia para a gente. O deputado Rodrigo Lopes, que é quem nos acompanha aqui desde o início de mandato, atendendo o nosso pedido de atenção às pessoas atípicas, ele, que é um dos embaixadores lá na Assembleia de Minas a respeito desse tema, conseguiu destinar a primeira emenda deles desse ano para a gente, no valor de R$180 mil, que é destinada à criação de uma sala sensorial, que é um atributo para poder desenvolver e dar uma qualidade melhor ainda no atendimento dessas crianças, dos adultos também que trabalham, que têm principalmente o transtorno do autismo, né? Ele toda vez está acompanhando a gente nesse tema e, mais uma vez, está nos acompanhando, destinou esse valor, foi a primeira emenda dele desse ano para a gente. Então, queria agradecer ele aqui pessoalmente, meu nome, o nome do Lourenço, o nome do Antônio Marcos Martins, aqui, que está aqui com a gente, que é o presidente do meu partido. Então, mais uma vez, agradecer ao Rodrigo Lopes pela essa gentileza de nos apoiar sempre aqui. Junto desse tema, eu gostaria de continuar explicando um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo esse ano. Uma retrospectiva que nós fizemos, que foi a participação na passeata na Semana dos Autistas, né, que foi feita aqui em Bueno Brandão. Foi realizada ali com o pessoal da Igreja Adventista, mas as outras comunidades aqui e entidades da nossa cidade. Fui autor da Lei 2.811, a quem devo também muito ao nosso ex-vereador Perninha aqui, que consiste na troca das sirenes das escolas municipais. Hoje a gente tem aquele sino muito barulho, mas tem muita criança hoje que tem hipersensibilidade auditiva. Então, eu até pude ver nas licitações da prefeitura, tem um trabalho já fazendo para a troca dessas campainhas. Então, já vai ser acho que nesse segundo semestre aí já serão instalados nas escolas municipais. Fui um apoiador da Lei 2.829, que é da nossa vereadora aqui, a Cláudia, que instituiu a Semana Municipal da Conscientização do Autismo. E também o apoio da Lei 2.813 desse ano também, que foi uma lei em conjunto, que o senhor Lorival veio aqui, que foi criado também o Dia Municipal da PAI. Então, continuamos firmes, estamos junto com a entidade Afeto, tentando viabilizar junto com o Executivo, que está dando
muita atenção para a gente, junto com a Secretaria de Saúde, para ver se a gente consegue, para o ano 2026, fazer um atendimento diferenciado para essas crianças atípicas. Então, já estamos em umas conversas bem avançadas, e junto com essa emenda que foi feita aqui, tenho certeza que a partir do ano que vem eles vão ter uma qualidade melhor ainda no atendimento da saúde aqui de Bueno Brandão. Beleza? Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 032/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 032/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 032/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 032/2025. Vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 032/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 055/2025. Projeto de lei número 055 de junho de 2025. Desafeta a área verde para o uso do bem público dominical, autoriza alienação e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e eu sanciono as seguintes leis. Artigo 1º. Fica desafetada a área verde para o uso de bem público dominical da área 212,27 metros quadrados, no imóvel constante do loteamento Esquiavão, situado no município de Bueno Brandão, MG, localizado na esquina da rua 01 da rua 06, escrito sob a matrícula do número 8.797. Parágrafo 1º. A área verde remanescente ao loteamento Esquiavão, situado no município de Bueno Brandão, na área 212.027 metros quadrados. Assim descreve. Parágrafo 2º. A desafetação mencionada no caput desse artigo, retirado do imóvel em questão da destinação pública específica que inicialmente lhe foi conferida. Artigo 2º. Fica autorizada a alienação do bem público imóvel do município de Bueno Brandão, descrito no artigo 1º do presente lei, mediante ao prévio processo licitatório. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete Prefeito 03 de junho de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. A Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, MG, através desse Departamento de Obras, Viação do Serviço Público, solicita um parecer quanto à possibilidade de
desafetar o imóvel da matrícula número 8.797, atualmente registrado na área verde 01, medindo apenas 212,27 metros quadrados, localizando na esquina da Rua 1 e na Rua 6, loteamento Esquiavão, neste município de Bueno Brandão, MG. Segue as fotos do terreno abaixo. Lembramos que, além desta área verde, o referido loteamento possui uma outra área verde medindo 2.495,93 metros quadrados, ou seja, a área que desejamos desafetar torna-se imóveis dominical, correspondente a apenas 7,83% no total de 100% de área verde reservada no loteamento, sendo que o total reservado para a área verde de todo o loteamento, conforme o carimbo aprovado em projetos urbanísticos, é de 2.708,20 metros quadrados. Enfim, o percentual da área verde a ser desafetado é muito pouco perto do tamanho da área verde, que ainda restará após a desafetação. Segue as fotos verdes a serem preservadas abaixo. É importante e notório observar que a área verde 1, pleiteado para se tornar lote, não há nenhuma vegetação que pudesse configurar como uma área verde, conforme se observa nas fotos. Ao passo que a área verde 2 foram preservadas e plantadas mais espécies, de modo que transformam o futuro de uma mata ou bosque. Lembro ainda que esta pequena área verde se encontra ao lado de uma antiga área institucional de loteamento, recentemente desafetada e permutada por uma área de propriedades da Nancy da Silva Barbosa, para o aumento do cemitério municipal. Sendo assim, quando a senhora Nancy desmembrar esta área em lote, consequentemente, a área verde 1 irá ficar ao lado de um destes lotes. Logo, objeto possível invasão ou mesmo de destaque do lixo ou entulhos pelos lotes vazios. Outro ponto pelo qual leva o município a almejar a possibilidade da desafetação da referida área verde 1 do loteamento Esquiavão é que se torna bem dominical. Este último poderá ser usado como recurso, ou seja, terá valor de lote quando a aquisição de outras áreas de real interesse público, seja através de leilão ou permutas. Anexos aos mapas de loteamento Esquiavão, em sua totalidade, além do mapa e matrícula na área verde 1, que o município de Bueno Brandão, MG, deseja desafetar, assim como parecer jurídico favorável à desafetação. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento. Gabinete Prefeito, 3 de junho de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 055/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, público que nos acompanha aqui presencialmente e servidores desta Casa de Leis. Na Câmara Municipal, a gente acaba tendo alguns projetos mais simples, né, e alguns mais técnicos, como esse em questão. E, às vezes, para quem ouve a redação do projeto ou acaba lendo, né, para a população que acaba lendo o projeto, para a população que acaba vendo a leitura, acaba não entendendo o que está sendo votado. O que seria a desafetação?
A desafetação, ela tira a utilidade pública de um bem da prefeitura. Ou seja, os bens públicos, eles têm a sua classificação e têm a sua utilidade pública. Ou seja, a prefeitura não pode vender à torto e direito o seu patrimônio, não pode ir lá e vender o prédio da prefeitura, não pode vender outra propriedade que seja dela, a não ser que essa propriedade seja desafetada, que se retire a utilidade pública dela. E um dos mecanismos para desafetar, para tirar a utilidade pública da propriedade, é passando o projeto de lei pela Câmara. E por que isso é necessário? Porque, principalmente, quando se trata de lote. Os lotes, muitas das vezes, os que ficam, por parte da prefeitura, ficam na posse, na propriedade da prefeitura, muitas das vezes a prefeitura não vai usar eles necessariamente. E desafetando ele, quando a Câmara Municipal desafeta esses lotes, que a prefeitura muitas das vezes não vai usar, é muito importante para quê? Para que a prefeitura possa leiloar eles ou até mesmo permutar eles por outras áreas que sejam de real interesse do município. Então, a partir do momento que a Câmara Municipal aprova projetos de desafetar locais que não têm utilidade pública de fato, a Prefeitura Municipal ela tem a liberdade de vender esses lotes, de permutar esses lotes e, assim, isso se converter em benefícios e melhorias para a população. Então, meu voto é a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 055/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 055/2025. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 055/2025 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 056/2025. Projeto de lei número 056/2025. Denomina ponte situada no bairro Ponte Alta, Estrada Benedito Barreto de Andrade, Dito Barreto, e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a ponte Jeroninho Ferreira da Silva, Jeroninho Benzedor, o bem público situado no bairro Ponte Alta, na estrada Benedito Barreto de Andrade, Bueno Brandão, Amonicião. Parágrafo único. A ponte referida ao caput deste artigo fica sobre o córrego que nasce no bairro do Junco e deságua nos rios das Antas, na divisa do bairro Ponte Alta e Iguatura. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal promoverá a instalação das placas denominativas em ambos os sentidos do tráfego, sem prejuízo da permissão e a instalação pelos familiares os homenageados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrária. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário, vereador Jorge Borges de Paula, dia 16 de junho de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora 20ª Legislatura, Partido Podemos. Lourenço Santana Ribeiro, vereador 20ª Legislatura, Partido Podemos, e Rodrigo Arrelário Silva, vereador da 20ª Legislatura, Emancipação Política Administrativa. A Lei Orgânica de Bueno Brandão preconiza em seu artigo 44. Artigo 44. A indicativa das leis cabe em qualquer vereador, ao prefeito, ao eleitorado, que exercerá sob a formação de moção articulada,
subscrita no mínimo por 5% do total do número dos eleitores do município. O assunto em tela não está sob o crivo exclusivo do Executivo Municipal, nem da mesa da diretora desta Casa de Leis. Portanto, se embarca a possibilidade de ser proposta por qualquer vereador. Adiante, os termos do artigo 2º não ofendem a independência dos poderes, pois já é consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal que a edição dessas despesas que não alteram a estrutura organizacional do Executivo, que é constitucional. Assim, é cogente homenagear o senhor Jeroninho Ferreira da Silva, por muito conhecido como Jeroninho, num bem público tão próximo à localidade que sempre residiu. O senhor Jeroninho é um bueno-brandense, nascido no bairro Ponte Alta, local onde permaneceu até o seu falecimento. Jeroninho era benzedor, cuja localização de sua residência é à margem da estrada Benedito Barreto de Andrade, dito Barreto. Facilitava a presença das artigo 3º. Esta lei entra em vigor na sua data de publicação, revogando-se a disposição em contrária. Biografia do senhor Jeroninho Ferreira da Silva. O senhor Jeroninho Ferreira da Silva, conhecido como Jeroninho Benzedor, nasceu em Bueno Brandão, no bairro Ponte Alta, em 3 de julho de 1926, filho do Jerônimo Ferreira do Amaral e Benedita Ferreira da Silva. Jeroninho teve 10 irmãos: Benedito Ferreira da Silva, Castorina Ferreira da Silva, Crispim Ferreira da Silva, Edvirgem Ferreira da Silva, Jandira Ferreira da Silva, Lourdes Ferreira da Silva, Mariinha Ferreira da Silva, Nelson Ferreira da Silva, Tereza Ferreira da Silva, Vitorino Ferreira da Silva. Não teve filhos e não foi casado. Durante os quase 79 anos de vida, residiu no bairro Ponte Alta, à margem da estrada Benedito Barreto de Andrade, dito Barreto, ao lado do córrego que nasce no bairro do Junco, passa pelo bairro Ponte Alta e deságua no Rio das Antas. O senhor Jeroninho era benzedor, quantos relatos populares de seu benzimento. Pessoa que lá chegava em situação difícil e saíam aliviados de suas dores. Típica pessoa do interior, muito hospitaleiro, não negava atendimento a ninguém, sorriso fácil e verdadeiro, simples, honesto e educado. Tratava as crianças que chegavam em sua residência com extrema atenção e carinho, pois essas não saíam sem levar um doce, cortesia de seu pequeno comércio. O senhor Jeroninho Ferreira da Silva faleceu em dia 18 de junho de 2005, estando prestes a completar 79 anos de vida. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrária. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 16 de junho de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro e Rodrigo Arrelário Silva. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 056/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aí
ao senhor presidente, cumprimento aos nobres colegas, boa noite a todos, boa noite aos convidados, né, público presente, sejam todos bem-vindos, também ao público que vai nos acompanhar pelas redes sociais e também aos nossos servidores da Câmara. Boa noite. Então, nós estamos votando hoje um projeto de lei, né, 056, que denomina aí, homenageando aí ao seu Jeroninho, né, que dá o nome, né, aliás, está homenageando ele, denominando aí a ponte, né, no bairro da Ponte Alta, na estrada que vai, né, para sentido Monte Sião, né, Dito Barreto, a estrada Benedito Barreto de Andrade. E, assim, pela história, né, pelo legado que ele deixou, por ser uma pessoa tão especial, né, teve aí o dom de benzedor, né? Então, muito, muito querido aí pela população. Então, nada mais justo de estar homenageando ele, né, nessa simples homenagem, né, que a gente está fazendo, né, em nome dele. Então, é assim, uma coisa importante, a gente está homenageando pessoas que contribuíram, né, de certa forma, com o município, aí deixando o seu legado. Né, atuando, né, na época dele, assim, muito carismático, uma pessoa muito bondosa, né, de coração muito bom, e ajudando várias pessoas, né, que chegavam até ele pedindo socorro e ele atendia sem cobrar nada e sempre com muito carinho. Então, mais que justo de estar homenageando ele nesse momento. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 056/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 056/2025. Vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 056/2025 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 029/2025 do vereador Aristeu Brolesi Filho. Indicação número 029/2025. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto à Secretaria de Obras, Viação e Serviço Público a possibilidade da recuperação e cascalhamento do morro próximo à propriedade do senhor Bino Pereira, bairro Bom Jardim, e no morro mais conhecido como Morro do Dito Neco, no bairro Cachoeira dos Luiz. Esta manutenção das estradas e morro trarão um melhor tráfego em época de chuva e conforto para a população residentes neste bairro citados. Sala de sessão, 3 de julho de 2025. Vereador Aristeu Brolesi Filho, 20ª legislatura. Em votação em turno único da indicação número 029/2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 029/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 030/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro e Rodrigo Arrelardo Silva. Indicação número 030/2025. Senhores vereadores,
A vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e nos termos de regimento interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar o Poder Executivo Municipal de Bueno Brandão, MG, as seguintes melhorias na garagem municipal: a construção de muros em volta da garagem municipal, a ampliação do sistema de câmeras de segurança e a instalação de um portão com alarme na entrada principal da garagem. Trata-se de uma medida essencial para a proteção do patrimônio público municipal, uma vez em que a garagem abriga todos os veículos da frota municipal, incluindo máquinas de infraestrutura, veículos da Secretaria Municipal de Saúde, veículos da educação e outros equipamentos e maquinários de alto valor. Atualmente, o local encontra-se sem fechamentos adequados e que torna-se extremamente vulnerável a invasões, furtos ou atos de vandalismo ou sinistros, como o recente incêndio que atingiu 2 vans, gerando prejuízo expressivos aos cofres públicos. A construção de muros, a ampliação da segurança eletrônica e o controle de acesso são providências urgentes e indispensáveis para garantir a segurança e a integridade dos bens públicos, além de proporcionar um ambiente mais seguro e adequado para os servidores que atuam no espaço. Sala das Sessões, 3 de julho de 2025, vereador da 20ª Legislatura, Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro e Rodrigo Arrelaro Silva. Em votação, em turno único, da indicação número 030/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 030/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de lei complementar número 032/2025, já aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto mencionado. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 032/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 032/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 032/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de lei de redação final do projeto de lei complementar número 032/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 032/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos.
Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no grande expediente. Os senhores vereadores, o senhor Antônio não pôde comparecer por motivos pessoais e solicitou que o senhor Rosenberg Brugin fizesse o uso da palavra em seu lugar. Os senhores concordam? Sim. Com a palavra, o senhor Rosenberg. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, né, meu nome é Rosenberg. Quero cumprimentar aqui ao senhor presidente, né, aos vereadores, vereadoras, né, o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, os presentes aqui. Estou aqui para falar do bairro da Jardim dos Pássaros, né, o bairro lá do loteamento Oliveira, né. Sou engenheiro agrônomo, técnico agrimensor, formado há 9 anos, né, perito judicial. Cadastrado nos 26 estados do Brasil, mais no Distrito Federal, né, que é a nossa unidade federativa. E por intermédio dos meus amigos, sou residente hoje do bairro Jardim dos Pássaros, né, como disse aqui, e venho trazer um assunto aqui que é muito importante, né, que é a questão dos escorpiões, que derivam do cemitério municipal. Então venho aqui nessa tribuna, né, como morador do bairro, como eu já disse, trazer a situação muito grave dessa proliferação dos escorpiões, né, em especial ali o escorpião marrom, colocando em risco direto a saúde e a vida de crianças e adultos ali do bairro, né. Nos últimos meses, moradores têm encontrado escorpiões com frequência dentro de suas casas. Tivemos o caso alarmante de bebê que foi picado, da Naica e o Alfredo, que quase veio a óbito. Eu acho que todo mundo aqui ficou ciente desse acontecido. E para todo mundo que é pai aqui, né, prestem bem atenção naquela mocinha que está ali, filha da Ana, que a Ana achou um escorpião no berço da menina. Felizmente, ela achou antes de colocar a menina no berço. Porque se ela coloca à noite, a gente já sabe o que teria acontecido. Então, assim, é muito, muito sério. A gente sabe que aqui, hoje a gente veio aqui, né, entre aspas, fazer barulho, né? Porque a gente sabe que aqui a gente não vai resolver nada. Mas a gente vai levar esse projeto que eu vou apresentar aqui adiante na prefeitura e gostaria de pedir muito apoio dos vereadores dessa Câmara, porque é um assunto que já estende há muitos anos, né? Quero agradecer até ao Rodrigo, que me atendeu prontamente hoje, né? Nos 45 segundos do tempo. Rodrigo, obrigado, viu? Então vamos lá. Senhores vereadores, a situação ela não é apenas um problema de saúde pública, ela é uma obrigação legal do poder público. O artigo 196 da Constituição Federal ele é claro. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Também na Lei 8.080, de 90, também estabelece que compete aos municípios controlar e combater vetores e pragas urbanas, entre elas os escorpiões, que é uma das piores. O Ministério da Saúde, por meio da portaria Consolidação número 5, anexo 111, da nota técnica 11 de 2019, da RDC, 52.009, que é da Anvisa, orienta o combate ao escorpião e deve-se incluir ações periódicas com registro e fiscalização dos serviços, estratégias integradas, né, limpeza, eliminação de entulhos, vedação de frestas, monitoramento constante, aplicação correta de métodos técnicos de detetização. A gente viu a prefeitura fazendo alguns movimentos, mas sem técnica, sem nada. Então não resolve nada. Mobilização e orientação da comunidade e resposta rápida ao soro anti-escorpiônico, né, disponível. É importante ressaltar que o combate a escorpiões exige capacitação técnica especializada. Não se trata apenas de aplicar produtos químicos ou coleta dos mesmos, mas vamos a alguns pontos que a Anvisa traz, tá? Identificar corretamente as espécies, utilizar equipamentos e métodos seguros de captura, avaliar e corrigir pontos críticos estruturais como muros, galerias, entulhos, túmulos abertos, ossário com devidas alocações, orientar adequadamente a população sobre as medidas preventivas, né?
que é o que fala na Lei 8.080 que eu li acima, né, que determina que as ações sejam executadas por profissionais habilitados, com responsável técnico registrado, garantindo segurança, eficácia ou a terceirização de empresa capacitada, né, quando não tem essa capacitação das prefeituras. Também estruturar o calendário de detetizações periódicas, iniciando sempre pela detetização externa, né, em toda a circunferência do cemitério, de 24 a 48 horas. Por que isso aqui? Porque se você detetiza dentro, o escorpião vai sair de dentro, ele vai para fora. Ele não tem esse círculo de proteção fora, né? Então você acaba piorando a situação. Porque se detetiza dentro, ele corre para fora. Vai para onde? Para as casas. Então, a primeira etapa, né, essa fazer a detetização fora. Aqui também eu trago algumas cidades que demonstraram, né, fizeram algumas aplicações eficazes, né? Por exemplo, Serra Negra, que fez uma barreira física de PVC nos muros, né? Então, essa vedação do muro, o cemitério, é só passar lá que a gente vê que precisa de uma reforma do muro, né? Está bem desgastado, bem crítico lá. Então, também é um critério a se pensar depois, né? Então, vedar esse muro com PVC ou alguma outra estrutura lisa, né, que esse escorpião não consegue subir, né? Não tem estrutura para ele subir. Taubaté, intensificação de captura manual, detetização preventiva com equipe técnica, responsável técnico, empresa competente, né, da área. Piracicaba, que tem um controle de escorpiões e cemitérios com apoio do Instituto Butantan. Então o Butantan está lá pedindo, pelo amor de Deus, arruma cidade para eu ir colher cobra, escorpião, o que for, né? Então tudo isso ele vem viabilizar essas ações, né? E como eu disse, a gente vai entrar com esse pedido na prefeitura, né? Trazendo essas condições, a gente vai ter uma reunião lá. Gostaria muito que todo mundo aqui pudesse apoiar a gente, porque realmente o que a gente está vendo ali é um milagre, tá? Um milagre de Deus, né, Ana? É um milagre mesmo. Então a gente vamos colocar a mão na consciência, nos dar ouvido lá, o pessoal do bairro vem pedindo, porque realmente é uma situação bem grave. Eu reforço, né, que além de colocar aqui em risco a vida e a saúde da população, a falta de ação neste caso afeta também a imagem turística de Bom Brandão, uma cidade conhecida por sua hospitalidade, beleza natural, presença constante de casos de escorpianismo afasta visitantes e prejudica a nossa economia local. Por fim, eu lembro aqui que a omissão do poder público diante de risco comprovado à vida pode configurar ato de improbidade administrativa. Lei 8.429 de 1992, artigo 11. Eu peço, portanto, nesta Casa Legislativa que oficie o Executivo Municipal para que as medidas sejam adotadas imediatamente, evitando novas tragédias anunciadas. Muito obrigado a todos. Gente, tá vendo? Com a palavra, o senhor Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, boa noite. Obrigado pela oportunidade de ter aceito, aprovado o requerimento para falar. É uma honra estar de volta nesta casa. Em nome do senhor presidente, cumprimento a todos os demais vereadores, saúdo-os com boa noite, ao público presente aqui também, boa noite, a quem nos acompanha à distância, boa noite. Se Vossa Excelência me permitir, senhor presidente, eu apenas vou fazer um pequeno adendo à fala do senhor Rosenberg, por gentileza, porque não era o motivo da minha inscrição, né? E lá eu defini para esse assunto. Então, se Vossa Excelência permitir, o assunto de Serra Negra foi a carga invertida que eles colocaram, né? E só que hoje nosso cemitério municipal ele não detém condições de fazer isso, porque o muro está em situação, né, de está caindo aos pedaços, assim eu posso dizer, né? A maciça parte do muro. Eu cuido de alguns imóveis para o senhor Luiz. A gente detetiza, mantém os lotes limpos. Se Deus quiser, semana que vem eu vou lá fazer uma nova manutenção. E a gente pretende, pelo menos na face, onde estão os imóveis dele, né? A gente vai conversar com a prefeitura, vai pegar licença para a gente instalar pisos
junto do muro, que é uma parte, um muro melhor, porque também já evita deles, pelo menos naquela parte, adentrar. Graças a Deus faz tempo que a gente não encontra lá nos imóveis dele. Mas nós sabemos que isso é uma questão que pode, não acontece hoje e amanhã pode acontecer. Ademais, para encerrar esse assunto, chegou a hora do município pensar num novo cemitério longe da cidade. Essa é a realidade, porque o local está saturado. E quando ele saiu aqui da Avenida Bom Jesus, onde é até o Campo Místico hoje, levou-se lá pensando que a cidade lá não ia chegar. E lá nós já sabemos o resultado, a gente não precisa nem prolongar no assunto, que já a cidade já cercou o cemitério. Então está na hora de tirar um cemitério, levar um cemitério para outro local, e aí um cemitério planejado. Porque aquele cemitério hoje não tem planejamento e não é responsabilidade desse ou daquele gestor. As coisas antigamente aconteciam diferente. Senhor presidente, demais vereadores, eu venho aqui falar sobre a questão do lançamento das guias de IPTU. Nós temos a primeira lei que trata da tarifa de lixo, ela foi do ano de 2021. E ela foi revogada posteriormente pela lei 2570 do ano de 2022. O que isso tem a ver com as guias de IPTU? Pois bem, anteriormente, quando da tarifa de lixo, para lotes vagos, não se cobrava a tarifa. Não tinha cobrança sobre lotes vagos. Porque o primeiro ano da tarifa foi em 2023. Nos anos de 2023 e 2024, não aconteceram cobrança da tarifa de lixo sobre lotes vagos. A Lei 2570 de 2022 fala que a classificação dos resíduos é conforme lei municipal. Neste caso, a gente tem que retornar para a lei de 2011, que é a lei 1.868. Ela classifica alguns resíduos, por exemplo, como aqueles provenientes de residências, escolas, edifícios públicos, estabelecimentos comerciais, hotéis, pousadas, restaurantes, ou poda ou capina de vias e logradouros públicos. Aí eu pergunto a vossas excelências, público presente, e quem nos acompanha nessa instância. Como que o lote vago, por exemplo, vai gerar resíduo proveniente de escola, de residência, cerrado? Não existe essa questão, não tem como. Como, por exemplo, um lote vago vai gerar lixo de banheiro, fralda descartável, absorvente higiênico, espelho, papel carbono, sacola, papel engordurado, amanteigado, peças de cerâmica quebradas, papel adesivo, fotografias, toco de cigarro, chiclete, pano velho, grão, verdura, legume, casca de fruta, resto de comida, borra de café, chás, papel, papelão, vidro, plástico, metal e assim por diante. Como que um lote vago pode gerar esse tipo de resíduo? São esses resíduos que estão classificados na nossa lei municipal para incidir a geração da tarifa. A minha família adquiriu um lote no loteamento Guise, que o qual ainda não está sequer aberto para iniciar as construções, pois a parte de energia elétrica ainda não está terminada e a parte de estação elevatória ainda não terminou. E a prefeitura vai e me cobra a tarifa de lixo. Mesmo que fosse em área aberta, próxima, pronta para a construção, se não existe ainda, como que vai cobrar a tarifa de lixo? Em lote vago, lá nem apto a construir está. E aí eu pergunto, a lei é a mesma desde 2022, o porquê que 23 e 24 não cobraram e 25 se cobrou? Pois bem, questionei o tributos da prefeitura, a divisão. O responsável confundiu taxa com tarifa. E aqui eu posso fazer uma breve apreciação do que é taxa e tarifa. A taxa é uma cobrança obrigatória. A tarifa é uma facultativa, cobrança facultativa, porque só incide quando há a prestação efetiva do serviço. Taxa de iluminação pública, se você está na sua casa ou não, você está pagando. Ela é obrigatória, compulsória. A tarifa é quando há o serviço prestado.
Como que vai ter o serviço prestado no lote vago com determinados resíduos conforme a legislação trazia e aquele? Não existe arcabouço legal para se cobrar tarifa de lixo de lote vago. Questionei o tributos, o responsável confundiu A e B. Não respondi a ele mais. Questionei a procuradoria da prefeitura. A procuradoria me deu razão, mas falou que eu tenho que pedir ao prefeito a isenção, a exclusão, melhor dizendo, da tarifa do lote que a minha família adquiriu. Assim, aí eu fui ver com outros proprietários de outros loteamentos com lotes vagos. Cobrou-se também. Agora, quem autorizou essa barbárie? Por que eu tenho que pedir para o prefeito? O prefeito ele não tem o poder legal para definir essa questão. É a procuradoria que tem que definir. Eu vou mandar um e-mail para o prefeito. Vou questionar. Mas, por quê? Por que 23 e 24 não se cobrou? Em 2025 ocorreu a cobrança. Né? Então, antes de tudo, eu quero deixar vossas excelências a par do assunto, porque eu vou entregar para o senhor presidente um projeto de lei que eu já tinha feito no ano de 2024. Não sei por que alguma coisa me coçou no ano de 2024. Falei, antes de eu sair daqui, vou deixar a legislação aprovada para deixar claro, porque no ano de 2021, quando a primeira lei foi votada, ficava claro que não incidia a cobrança da tarifa sobre lotes vagos. Quando ela foi aprovada em 2022, com a mudança da redação, isso foi retirado. Mas como os demais termos deixa claro, por quê? Mas agora vem se cobrando. Então vou deixar um projeto de lei na mão do senhor presidente, para que possa tramitar nesta casa, deixando claro, a cobrança prevista nesta lei complementar não incide sobre lotes vagos. Se está tendo tanta confusão, vamos deixar mais claro do que já está na nossa legislação municipal. Né? Então, a minha palavra foi nesse sentido. Não só por mim, pela minha família, mas várias outras pessoas nesse município foram cobradas indevidamente. Agora, eu não sei, mas eu gostaria de saber quem foi o gênio que autorizou a cobrança de tarifa de lixo no lote vago. Né? E nós já sabemos o que essa história do lixo já gerou de dor de cabeça dentro do nosso município. E eu espero que no futuro próximo, esse dinheiro que a própria prefeitura reconheceu seja ressarcido aos cofres do município. Mas o assunto é esse, senhor presidente. Obrigado a todos, ótima semana, fiquem com Deus. Senhor presidente. Com a palavra, o senhor Rodrigo Aparecido Ferreira. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, alguns de vocês já devem me conhecer. Sou fundador da Mistérios de Vigia Caçador de Fantasmas e também, agora há pouco tempo, eu tenho um podcast, né, com o qual tive o prazer de entrevistar o senhor Lucas e o Perninho. Já deixo aqui também o convite para os senhores que quiserem participar. Né? Presidente, eu gostaria também de fazer só um adendo sobre o cemitério, se o senhor me permitir. Seguinte, Zé, eu me formei em 2012 pelo Instituto Federal. E o meu TCC foi sobre o cemitério municipal de Providência. Então, se você quiser usar, só procurar meu nome lá no Instituto que está tudo lá. Beleza? Bom, voltando ao assunto. Eu resido há aproximadamente 20 anos ali perto da rodoviária. Né? O senhor Lucas Rafael e Perninha já foram na minha residência e sabe que eu tenho uma visão privilegiada ali do que é hoje a Praça da Rodoviária. Eu vi aquele terreno quando ele era apenas um terreno baldio, onde montava-se circo e parque. Depois, onde a prefeitura, se eu não me engano, alugou para colocar os ônibus escolares, enfim. E depois, quando ela se tornou uma praça, certo? Vejo aquela praça como, no meu ponto de vista, a mais bonita que tem em Bueno.
E eu vi aquele lugar se transformar de um terreno baldio até hoje, acho que o maior local público de lazer que a gente tem aqui. A partir do momento que criou a praça, eu vi o crescimento daquela praça em forma de espaço de lazer. Então, construíram seus parquinhos, hoje reformado, enfim, tudo que a gente tem lá hoje. E eu me fui embora de Bueno, né, fiquei 3 anos fora e voltei como pai. Hoje eu tenho um menino de 4 anos e sempre o levava ali naquela praça. E depois a gente, como pai, a gente tem uma outra visão. Às vezes é uma coisa muito simples, como o senhor Rodrigo aqui falou sobre os sinais das escolas, né, que muitas vezes a gente não percebe isso. Mas uma outra pessoa que está por fora acaba percebendo. O que acontece? Ali na praça, a gente tem a praça e o parquinho que é do outro lado da rua. Igual eu falei, eu tenho um menino de 4 anos. Aqui a gente tem pais, tios, avós, enfim. A gente sabe que uma criança, do nada ela está parada, do nada ela simplesmente sai correndo. E eu percebo também que algumas pessoas, claro, né, passam ali com uma velocidade do carro, enfim, um pouco mais elevada, inclusive nos finais de semana. Qual é a ideia que eu trouxe aqui para os senhores hoje? Por que não fechar aquela praça durante o final de semana, ou seja, fechar as ruas ali no final de semana? Deixar ali um espaço público para a pessoa andar de bicicleta, para a pessoa praticar algum esporte, como acontece já hoje, só que sem a presença dos veículos. Como eu falei, uma criança ela pode estar parada e do nada ela vai sair correndo. Se ela sai correndo de trás de um carro e o carro está passando, pode acontecer um acidente. A gente torce para que isso nunca aconteça, mas pode acontecer. E é um espaço de lazer. O que acontece? Do meu ponto de vista, a gente pode fechar ali perto da Lu, para não atrapalhar a garagem dela, e depois ali antes do Pocan, que é onde também não vai atrapalhar a entrada dele. O loteamento de trás tem uma outra saída, não tem problema nenhum. Quem vai jogar um futebol ali no campo, pode parar muito bem o carro ali na rua São do Lúcio, né, que era a antiga Parada de Minas, e pode ir andando até o campo. Não é possível que uma pessoa que vai correr 90 minutos atrás de uma bola vai achar ruim de andar na distância da praça. Não tem. E os pais também podem, sim, estacionar ali na mesma rua, sem ter a permissão de entrar para dentro da praça. Fui então questionado sobre a questão do ônibus. Hoje, se eu não me engano, o último ônibus que sai da rodoviária são às 13 horas do sábado. No domingo já não tem ônibus. Certo? Então não vai atrapalhar. E outra questão também. A gente acabou, até eu quis essa data por motivo, né, mais pensado, digamos assim. A gente acabou de ter as festas, ou seja, fechou aquela praça para as barraquinhas. Então não vejo um motivo para a gente não fazer essa intervenção, até para a proteção de quem utiliza aquele local. E uma outra questão que eu queria colocar aqui. Pessoal, São Paulo fecha a Paulista, que é a Avenida Paulista, se não me engano, uma das maiores avenidas daqui do Brasil, se não a maior. Sabe? Então, não tem sentido a gente achar um empecilho para fechar ali. Bom, essa é a minha ideia. Eu espero que vocês possam pensar com carinho, porque, é igual eu falei, hoje eu estou falando aqui como um pai. Né? Um pai que já correu muito atrás do filho naquela praça, e a gente sabe como que criança é. Muito obrigado a todos. E novamente, vocês estão convidados a ir lá no meu podcast conversar assim como o seu Lucas e o Perninha. Com a palavra, vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente, a quem eu saúdo os demais senhores vereadores, público aqui presente, sejam todos muito bem-vindos. Meu boa noite ao pessoal que acompanha pela página da Câmara. Eu gostaria, antes de iniciar, sobre o projeto que eu vou apresentar para os senhores, do calçamento do bairro Boa Vista dos Pedro, gostaria de fazer um agradecimento aqui ao deputado federal Zé Vitor, a sua equipe do gabinete em Brasília, entrou em contato comigo no dia 6 de agosto, para informar a possibilidade de uma liberação de um ônibus escolar de 45 lugares, onde
Já deixo aqui meu agradecimento ao nosso prefeito Juninho, que de imediato, com total disposição, fez o ofício para encaminhar ao Ministério, ao deputado. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento ao deputado federal Zé Vitor, que está fazendo esse trabalho junto com o governo federal para a liberação de um transporte escolar. Também recebi hoje a confirmação, senhor presidente, sobre um recurso do deputado federal Dimas Fabiano, onde eu agradeço ao deputado Dimas Fabiano e agradeço também ao secretário de Governo do Estado, Marcelo Aro, pela indicação do valor de R$400 mil para aquisição de imobiliários e equipamento para as escolas municipais. Então, esse valor de R$400 mil vai ser repartido para a pré-escola municipal Jerusa da Veiga Lima, creche municipal Dr. Elzo Barbosa de Alencar, escola municipal Professor Paulo José Andere, escola municipal Sebastião Santana. E também foi confirmado o valor de R$358 mil para a aquisição de um aparelho de raio-x fixo, digital, para o nosso Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Então, isso é um trabalho em conjunto com o senhor presidente Eduardo Caetano, vereador Júnior da Cafeira, e um trabalho em conjunto com quem apoia e confia o trabalho do deputado Dimas Fabiano. Então, fica aqui registrado esse agradecimento. Antes de iniciar sobre o projeto da obra de calçamento da Boa Vista dos Pedro, fica aqui registrado meu agradecimento também ao deputado estadual Dr. Maurício, que é o autor dessa emenda no valor de R$150 mil, que foi pago ao município de Inconfidente, devido às questões das divisas, né? O nosso município, nesse momento, não consegue executar a obra. Então, foi repassado esse valor para o município de Inconfidente, onde fica aqui registrado meu agradecimento ao prefeito Testa, ao vice-prefeito Juninho, e também ao nosso prefeito Juninho Cavini, que esteve junto comigo na casa do prefeito Testa, onde se colocou a plena disposição para que essa obra seja executada, para poder estar atendendo os moradores da Boa Vista dos Pedro. Então, fica registrado aqui esse agradecimento também ao nosso prefeito Juninho Cavini e o nosso vice Joaquinzinho dos Santos. Então, o prefeito Testa encaminhou os seus colaboradores, o engenheiro, o arquiteto, topógrafo, aonde foi feita a medição do morro, e gostei muito da atitude do prefeito Testa, muito transparente, onde colocou aí os orçamentos, 2 opções de orçamento, onde vai ficar o valor da obra, uma obra muito bem detalhada, a parte de engenharia muito bem feita, com serviços de manilhamento. Então, fiquei muito satisfeito com a transparência dos valores da obra, onde, antes de iniciar a licitação, ele perguntou se estava tudo de ok, se os vereadores que apoiam o doutor Maurício estavam de acordo com as planilhas, para poder abrir a licitação. Por gentileza, a parte da engenharia, doutora Neiva. Não, é a parte do mapa. É isso. Não está achando? Então, eu fiz questão de apresentar para os senhores, porque são recursos públicos, né, provenientes dos impostos da nossa população. Com esse recurso não vai dar para fazer 100% o morro, mas vai conseguir fazer aí 80%.
Peço também o apoio aos demais senhores vereadores, junto com os seus deputados, para a gente conseguir mais verba para poder fazer esse tipo de parceria, porque o bairro é de todos, né? É da população. A senhora não conseguiu achar, doutora? Então, mas daí não vai dar tempo. Mas, então será calçado do início ali do morro até a primeira curva, vai pular aquela baixada e vai fazer o topo da lixeira ali naquela encruzilhada. Então são 2 trechos que vai ser calçado, somente a baixada que vai pular não vai ser feito, porque a baixada ela não encrava. Então, de fato, que vai ficar aí 20% de chão de terra. Então, fica aqui novamente registrado, senhor presidente, o senhor também fez parte dessa conquista, junto com o doutor Maurício, que se comprometeu e cumpriu, né? E isso é parceria, Inconfidente, parceria com o nosso prefeito Juninho também, que se esforçou muito para que essa obra, muito em breve, vai acontecer. Acredito que agora, entre alguns dias, vai ser aberta a licitação para que possa ser feita essa obra o mais rápido possível. Então, fica aqui registrado meu agradecimento. Muito obrigado, boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.